Bem-vindo à aula sobre o campo elétrico de uma carga pontual. Se uma carga Q está a uma distância d de uma carga fonte Q maiúsculo, como indica aqui nesta figura, então, de acordo com a lei de Coulomb, a intensidade da força produzida pela carga Q maiúsculo sobre a carga Q pequena, a carga teste aqui, é dada pela fórmula F igual a constante de Coulomb, o produto da carga teste pela carga fonte, dividido pelo quadrado da distância entre a carga fonte e a carga teste. Ou, colocando em evidência aqui a carga teste, abre parênteses, constante de Coulomb, carga fonte dividido pelo quadrado da distância, fecha parênteses. Lembrando que a intensidade do campo elétrico na posição da carga Q aqui é dada por esta fórmula. É a intensidade da força dividida pela carga teste. Usando esta fórmula aqui e esta fórmula, observe que podemos eliminar a força F aqui, substituindo, simplificando, temos que a intensidade do campo elétrico vai ser igual a constante de Coulomb vezes a carga fonte dividida pelo quadrado da distância entre a carga fonte e o ponto onde se quer determinar o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico. Lembrando ainda que a constante K para o vácuo ou para o ar num dia seco pode ser considerada como aproximadamente igual a 9 vezes 10 na nona, podemos escrever o campo elétrico desta maneira. A intensidade do campo elétrico seria 9 vezes 10 na nona, carga fonte dividida pelo quadrado da distância entre a carga fonte e o ponto onde se quer determinar o campo elétrico. Mas para usar esta fórmula é necessário lembrar que a unidade desta constante K aqui é Newton metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. E é preciso levar em conta, então, todas as unidades para escrever corretamente a unidade do campo elétrico. Para uma carga positiva, pontual positiva, o campo elétrico é divergente. E observe que, para um ponto próximo, o campo tem uma intensidade. Para um ponto mais afastado, a intensidade do campo diminui, pois a intensidade do campo varia com o quadrado da distância, a carga fonte. E para uma carga pontual, uma carga fonte pontual negativa, o campo converge para a carga. E neste caso também, olha, um ponto afastado, a intensidade do campo é menor. Ponto mais próximo, a intensidade do campo é maior. Observe que a intensidade do campo varia com o inverso do quadrado da distância. A força resultante sobre uma carga é igual à soma vetorial das forças devido a cada uma das cargas que estão nas proximidades. De maneira similar, o campo elétrico em um dado ponto, devido à presença de cargas nas proximidades, é a soma vetorial dos campos de cada carga individual. Por exemplo, considere esta carga aqui, olha. O campo elétrico, devido a esta carga, está representado geometricamente aqui. E o campo elétrico, devido a esta carga, neste ponto, está aqui, ó, representado geometricamente aqui. Portanto, o campo resultante é a soma vetorial deste campo com este campo. Aqui está indicado esta soma de maneira vetorial. E considerando também, por exemplo, este segundo ponto aqui, observe que o campo elétrico, devido à presença desta carga aqui, neste ponto, está representado geometricamente aqui, olha. E o campo, devido a esta carga aqui, neste ponto, está geometricamente representado aqui. E o campo resultante é a soma vetorial dos dois campos. Esse procedimento para se determinar o campo nas proximidades de um conjunto de duas ou mais cargas elétricas é conhecido como princípio da superposição.
Ou seja, para obter o campo resultante, superpomos, isto é, somamos vetorialmente a contribuição individual de cada uma das cargas que estão nas proximidades, como procedemos aqui no caso dessas duas cargas. Assim, o princípio da superposição tem o seguinte enunciado: o campo elétrico em um dado ponto, devido à presença de cargas na vizinhança deste ponto, é a soma vetorial dos campos de cada carga individual.